Olá! Com a sua fantástica fenomenologia, a física quântica quebrou vários paradigmas vigentes na física clássica. E, com isso, instaurou mistérios no âmbito da ciência. Pois, sem a referência a fundamentos metafísicos, é impossível compreender o significado dos principais enunciados da física quântica. Os físicos sabem disso. A aceitação desses mistérios trazidos pela física quântica trouxe um grande desconforto intelectual para os físicos. A expressão desse desconforto aparece fortemente através da negação que os físicos clássicos fazem contra três aspectos que surgiram com a física quântica, que são em relação aos fundamentos metafísicos, em relação à presença da consciência no sistema, e com relação à utilização da física prática na realidade humana. Esses três aspectos vêm sendo contestados e negados pela maioria dos físicos. Essa reação é consequência do modelo de ciência do mundo ocidental. O nosso conhecimento é formatado em universidades que não ensinam nem essência e nem metafísica. Por conta deste modelo determinantemente positivista, um físico, ele tem pouca noção, ele tem pouco a fazer quando se dá de cara com um fenômeno que parece invocar realidades metafísicas, que parece invocar a presença da consciência, como é o caso da física quântica. Nós que moramos no mundo ocidental, nós somos tributários de um modelo científico no qual os físicos têm horror a qualquer expressão de metafísica, a qualquer expressão de espiritualidade ou qualquer coisa que invoque a essência das coisas, a essência dos fenômenos. Os físicos ocidentais não gostam nem de metafísica, nem de essência e nem de espiritualidade. Toda ciência necessita de uma base epistemológica para assim adquirir consistência lógica e assim ganhar visibilidade cognitiva. Isso é um imperativo. É precisamente aqui que surge o problema com os físicos. Como assegurar uma base epistemológica para a física quântica sem referências a fundamentos metafísicos? Como fazer isso sem incluir a consciência no esquema? Com relação a este assunto, eu já tenho produzido muitos vídeos aqui no YouTube. Eu tenho feito do meu trabalho um esforço constante no sentido de denunciar e refutar o preconceito científico contra a presença da metafísica nos fundamentos epistemológicos da física quântica. Isso eu tenho feito através de mais de 80 vídeos publicados aqui no YouTube. A exemplo do que eu já venho fazendo, neste vídeo, eu vou demonstrar que sem metafísica, a compreensão da física quântica fica interditada para a cognição científica.
Eu vou apresentar algumas evidências científicas que provam essa minha afirmação. A primeira evidência é o quantum de energia. Vejam, a novidade que a ideia de quantum de energia trouxe com Max Planck é a descontinuidade da radiação, a descontinuidade da energia. A física clássica é pacífico, no âmbito da física clássica, que a energia flui de uma forma contínua. E a ideia de quantum de energia diz que essa energia é descontínua. Esta foi a primeira ruptura com a física clássica trazida pela física quântica. Max Planck, em 1901, embora ele tenha desenvolvido a equação da energia, do quantum de energia, né? Uma equação bastante simples, elegante, Max Planck não explicou como e por que a energia é descontínua. Não existe uma equação explicando a natureza desse esquema. Por que a energia é descontínua? Max Planck simplesmente intuiu isso para resolver aquele problema gravíssimo que tinha lá relacionado com os metais aquecidos. Um problema relacionado com a radiância espectral, né, dos corpos aquecidos. Mas ele resolveu com a ideia de quantum de energia, mas não disse por que a energia é descontínua. Os físicos, eles aceitam isso sem nenhuma explicação. Ainda hoje não tem nenhuma explicação para a descontinuidade da energia segundo Max Planck. Ora, isso implica exatamente naquele mesmo comportamento místico que é refutado pelos físicos. Propor algo, aceitar algo, acreditar em algo sem uma evidência epistemológica, sem uma evidência lógica, sem uma evidência experimental. Então, os físicos estão assumindo uma postura intelectual exatamente como os místicos, porque não há uma explicação para dizer por que a energia é descontínua. Eu vou invocar uma segunda evidência aqui, que é a dualidade da luz em onda-partícula. A utilização do quantum de energia feita por Albert Einstein em 1905, resolveu um outro problema sério lá, que era o efeito fotoelétrico. Então Einstein explicou isso, porque o efeito fotoelétrico, afinal de contas, você joga uma energia lucífera, você joga uma luz acima da frequência da cor amarela, uma energia azul ou ultravioleta, e essa energia arranca elétrons de uma chapa fina de metal. E Einstein mostrou matematicamente que para isso acontecer, só é possível se a luz fosse uma partícula. E ele utilizou exatamente a ideia de Max Planck, a ideia de quantum de energia, para resolver esse problema. E chamou, então, o quantum de energia de pacote de energia, que mais tarde, na década de 20, foi chamado de fóton. Mas o Albert Einstein também não explicou por que a luz se comporta como partícula e como onda ao mesmo tempo, que são coisas que se excluem. Não há uma equação para explicar a natureza desse esquema. Outra vez, os físicos aceitam algo sem nenhuma explicação. Eu não estou me referindo à fundamentação matemática de Albert Einstein
com relação ao efeito fotoelétrico. Essa fundamentação existe. O que não existe é explicar por que ele diz que a luz é partícula e onda ao mesmo tempo. Outra vez, os físicos estão aceitando algo sem explicação, implicando num comportamento místico, contra o qual eles são tão vigorosos em negar. Terceira evidência, que é o salto quântico. Havia um problema também relacionado com a física no início do século XXI, que não se explicava por que o átomo era uma estrutura estável. Porque um elétron girando em torno do núcleo perde energia e ele deveria entrar em parafuso e colidir com o núcleo atômico, e isso não acontece. Prova disso é que existem átomos, existem moléculas, que é o problema da estabilidade do átomo, né? Então, outra vez, Niels Bohr utilizou o quantum de energia para resolver esse problema, né? Invocando os fantasmáticos saltos quânticos. Você tem um elétron girando numa órbita atômica, e quando esse elétron ganha ou perde energia, ele pula de uma órbita para outra. Uma órbita inferior, uma órbita superior. Então, ele desaparece numa órbita e instantaneamente reaparece numa outra órbita. Não é uma viagem de translação, não há um movimento de translação. Esse espaço entre duas órbitas é um espaço não físico, que os físicos chamam de espaço de Hilbert, em homenagem ao matemático David Hilbert. Então, o que está sendo afirmado aqui, segundo Niels Bohr, através do salto quântico, é que você tem uma partícula aqui, ela desaparece instantaneamente e aparece num outro local. Ora, isso é algo metafísico. Você tem algo aqui, desaparece aqui e aparece lá, por exemplo, atrás de uma parede. Isso é coisa de místico. E também Niels Bohr não explicou o porquê que existe esse espaço de Hilbert, que é o espaço intraorbital. Outra vez aqui os físicos aceitam algo sem uma explicação. E isso também é um comportamento místico. O mesmo comportamento que os físicos atuais negam com relação aos místicos. Então a gente vê aqui que a ciência, a mesma coisa que eles negam dito por um místico, eles aceitam quando é dito por um físico. A quarta evidência. Em 1923, o físico francês Louis de Broglie estava defendendo a sua tese de doutorado na Sorbonne. E a sua tese era a ideia de que o elétron, a partícula, é ao mesmo tempo uma partícula e uma onda. Que é o contrário do que Albert Einstein tinha feito em 1905, dizendo que a onda é também uma partícula. E o Louis de Broglie agora está dizendo que a partícula é também uma onda. E ele se baseou apenas no princípio da simetria, que é a invariância das leis. E de uma forma bem genial e muito simplesmente, matematicamente falando, Louis de Broglie calculou o comprimento de onda do elétron, comprovando a sua tese de que o elétron é também uma onda, porque só uma onda pode ter comprimento de onda. Mas aqui também o Louis de Broglie não explicou como isso é possível.
Ele não desenvolveu uma equação para explicar a natureza da dualidade onda-partícula com relação ao elétron. E outra vez, os físicos aceitam isso sem explicação. E outra vez, eles incidem num comportamento místico. Aceitar algo sem uma explicação científica, sem um experimento, sem uma evidência matemática. Tá certo? Quinta evidência. Quando Louis de Broglie apresenta a sua teoria do que ele chamou de onda-guia, porque, segundo Louis de Broglie, uma partícula se movimenta, toda partícula existe no interior de uma onda, de um espaço ondulatório. E essa onda é que orienta a partícula, qual é a trajetória que ela tem que seguir. Esta onda é como uma central inteligente da partícula, que ele chamou de onda-guia, e muitos físicos conhecem com o nome de onda de Broglie. E ele não desenvolveu uma equação da onda-guia, ele apenas desenvolveu a equação do comprimento do elétron, apenas isso. E então, quem produziu essa façanha de desenvolver a equação da onda-guia foi Erwin Schrödinger, que é um físico austríaco. Então, Erwin Schrödinger escreveu a sua famosa função de onda, né, que é um dos pilares hoje da mecânica quântica. A onda-guia, nem o Louis de Broglie e nem o Erwin Schrödinger entenderam o que era. Eles pensaram no início que esta onda era um espaço onde a carga elétrica do elétron estava distribuída. Mas isso é impossível. Não se tratava de uma onda física. E foi Max Born, que era um físico com mais idade, que chamou a atenção de Erwin Schrödinger, dizendo que não se tratava de uma onda física. Tratava-se de uma onda de probabilidade. Ora, uma onda de probabilidade é um ente matemático. Os matemáticos que estão me ouvindo aqui sabem disso. Então, esta onda, que é a onda-guia, que conduz o elétron e diz para ele qual é a trajetória que ele tem que seguir, esta onda é uma onda de probabilidade, portanto, é um ente matemático. Se é um ente matemático, então só existe na mente do cientista, em mais nenhum outro lugar. Porque naturezas matemáticas não têm existência objetiva, tem existência na mente do matemático. E isto não ficou explicado, não tem uma equação para isso. E é um paradoxo, né, que hoje os físicos clássicos negam a presença da consciência no processo do colapso da função de onda, como nós vamos ver, mas aceitam a onda de Broglie como sendo um ente matemático, que também só existe na consciência. Então aqui há um paradoxo. Então, segundo essa ideia de onda de probabilidade, é necessário incorporar a consciência no esquema. Mas não é feito isso, é negado na cara dura. Erwin Schrödinger também não explicou como isso é possível. Nem o Max Born explicou como é possível que a onda-guia de Broglie é uma onda de probabilidade, é um ente matemático. Os físicos hoje, que não meditam muito, que não são dados a muitas reflexões filosóficas, que são positivistas demasiadamente, aceitam isso sem uma explicação. E outra vez, eles incidem num comportamento místico. Sexta evidência, que é o colapso da função de onda. Com base nisso, admite-se que
um objeto quântico, quando não é observado através de um instrumento, ele não existe em lugar nenhum. E este lugar nenhum, os físicos chamam de emaranhamento, de estado de superposição. Sem tempo, sem espaço, incomensurável, imponderável e por aí afora. E segundo a tese vigente hoje, quando este objeto quântico interage com os campos eletromagnéticos e os campos gravitacional da estrutura molecular eletromagnética do aparelho, ele perde a sua condição de emaranhamento e assume um alto estado e se materializa independente da consciência do observador. Nos meus vídeos aqui no YouTube, eu tenho quase 90 vídeos aqui, eu já falei bastante do absurdo que é esta afirmação, pois está se pleiteando a ideia de observação sem observador. Isso, entre os filósofos, é uma coisa hilária, é uma coisa absurda. Observação sem o observador. Essa ideia de que quando o objeto quântico é observado, ele entra em descoerência quântica e se materializa, não tem explicação. Também não tem uma equação explicando isso. E os físicos aceitam isso. Eles falam de uma forma intelectual bastante arrogante, né? Não, a consciência não entra no processo da mecânica quântica através do colapso da função de onda. A consciência fica de fora. Eles falam assim, com uma voz bem empastada, quer dizer, um tremendo eco da sua própria ignorância. Isso é um comportamento místico, isso é um dogmatismo científico. Nada diferente do dogmatismo místico. Sétima evidência, o efeito não local. Né? O efeito não local é uma relação que duas partículas estabelecem entre si à distância e instantaneamente. À distância e instantaneamente. É a mesma coisa que falar de um processo telepático. Isto aí rompe tanto com o princípio da causalidade, porque surge uma causa sem efeito, quanto com a relatividade restrita de Einstein, lá de 1905, que diz que nada pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Não tem nenhuma informação capaz de ultrapassar os 300 mil quilômetros por segundo. E, no entanto, o efeito no local, o processo é instantâneo. E isso também não é explicado, ainda hoje, como é que isso é possível. Né? Por isso que o Einstein não aceitou a física quântica, porque rompia com o esquema que ele havia desenvolvido lá, através do relativismo restrito, da relatividade restrita. Os físicos, mais uma vez, aceitam algo sem explicação. E outra vez, incidem num comportamento dogmaticamente científico, num comportamento místico, que é algo contra o qual eles são bastante radicais. Bom, dá para perceber aí que nós temos 7 evidências de dogmatismo científico. Dogmatismo científico. Curialismo científico. Lembrando os meus colegas filósofos, porque além de físico e de engenheiro, vocês sabem que eu também sou filósofo. Então, no panorama atual hoje, é assim. Nós podemos dizer que, a partir do início do século XX, com o surgimento da física quântica, veio no pacote mistérios inexplicáveis. Deixa eu te falar algo aqui. Se você
fosse na Sorbonne ou em Cambridge e ouvisse a conversa de dois doutores de física sobre física quântica, você certamente ouviria coisas mais esquisitas, coisas mais esotéricas do que aquilo que você ouve quando dois crentes conversam sobre o reino dos céus. Os fenômenos da física quântica, eles são fenomenicamente mais voláteis, mais fantasmáticos do que os fenômenos que são postulados pelos místicos. Os físicos, eles aceitam em coisas mais esquisitas do que os próprios místicos. Então, hoje a gente encontra esse casuísmo científico aqui, né? Os físicos dessa linhagem aí positivista refutam o misticismo, quando o misticismo é postulado pelos místicos. Eles refutam isso, mas aceitam a mesma coisa quando isso é postulado por cientistas, como eu expliquei aqui, mostrando essas 7 evidências. 2 pesos, 2 medidas. Decisivamente, isto não é fazer ciência. Portanto, sem uma explicação para esses 7 processos que eu acabei de explicar, os físicos não têm moral epistemológica para refutar o misticismo, para refutar a presença da consciência na física quântica, para refutar fundamentos metafísicos na física quântica, para refutar a utilização da física quântica na realidade humana segundo o princípio da simetria que assegura invariância para as leis físicas. Ora, e se os físicos continuarem fazendo isso, continuarem neste mesmo comportamento, então já não se trata, aliás, isso se trata de um verdadeiro dogmatismo científico. E essa atitude preconceituosa, essa atitude dogmática, emperra o avanço da física quântica. Eu tenho dito aqui que eu tenho falado muito no Weltgeist. Weltgeist é uma palavra alemã que foi muito utilizado pelo grande filósofo Georg Friedrich Hegel, morto em 1831, um dos maiores engenhos intelectuais do idealismo alemão. Weltgeist quer dizer espírito do tempo, segundo o qual, em todas as épocas, em todas as culturas, a natureza faz revelações para a humanidade crescer. Revelações através da ciência, através das artes, através dos sistemas políticos, através das próprias crenças. É uma revelação que a natureza faz para impulsionar o desenvolvimento da humanidade. Eu venho insistindo bastante nos meus livros, nos meus cursos, nos meus vídeos, nos meus textos, que nós temos um Weltgeist para os dias atuais. O Weltgeist do nosso tempo, a revelação do nosso tempo é precisamente a física quântica. A física quântica é o Weltgeist para o mundo de hoje. Portanto, a física quântica está sendo uma oportunidade valiosa para a revisão necessária
de certas visões cientificamente dogmáticas e preconceituosas, ainda presentes no âmbito da física, ainda presente entre os físicos. Uma oportunidade para ver existe um renascimento, não tanto, mas ampliar as possibilidades da própria física, tanto em abrangência quanto em profundidade. Alargar os horizontes, trazer para dentro da física a fundamentos metafísicos, trazer para dentro da física ideias de transcendência. Os físicos ficam arrepiados quando eles ouvem falar em transcendência, quando eles ouvem falar em essência, quando eles ouvem falar em metafísica, quando eles ouvem falar em espiritualidade. Como disse Carl Jung, para onde eu olho, eu vejo o espírito operando. E só a cultura ocidental, só a ciência ocidental quer construir um conhecimento sem alma, um conhecimento sem espírito. Eu tenho dito que o destino, tanto da ciência quanto da tecnologia, o destino dessas novas realidades que surgem com os processos da complexidade, instaurando a criação de uma nova matemática, que é a matemática da complexidade, o destino disso tudo é a física quântica. É a física quântica que dá a direção para a tecnologia e a direção para a ciência. E a própria direção para a neurociência, quando ela incorpora a consciência no esquema da observação de um ente quântico. Bom, vocês sabem que eu sou físico, eu sou engenheiro, eu sou filósofo e toda a minha vida, quase 30 anos, 25, 28 anos, eu venho me esforçando para explicar, interpretar e decodificar como é que os processos quânticos surgem na realidade humana, na realidade dos cotidianos, na segunda, terça, quarta, quinta. Como é que a física quântica pode ser utilizada como ferramenta para resolver problemas e concretizar projetos. Nessa história toda, durante esses 25 anos, 30, eu escrevi 5 livros, né? Estou escrevendo o 6º. E o meu livro de física quântica, que não está esgotado, é este aqui. Física quântica na vida real. Rigorosamente fundamentado em princípios de ciência, sem misticismo e sem autoajuda. Um verdadeiro manual para você aplicar na sua vida. Este livro ninguém está vendendo, é só eu que vendo. Você não vai encontrar em livraria. Se você tiver interesse, é só clicar um link que aparece aí embaixo e a minha equipe vai entrar em contato contigo. Eu também fiz pesquisa com psicodinâmica das cores, né? Porque psicodinâmica das cores, para mim, não é apenas uma percepção neurofisiológica. É fóton refletido. Cor é fóton refletido. E o fóton é o quantum de energia. Portanto, as cores também têm um fundamento quântico. E eu construo toda uma psicodinâmica das cores com base nisso e em mais 4 princípios. O meu livro de cores, que também não está esgotado, é isso aqui. O efeito psíquico das cores nos ambientes, para você produzir ambientes quânticos para a sua mente quântica produzida. Isso aqui. Isso aqui é para você ter uma mente quântica. E este livro aqui é para você ter ambientes quânticos. São 28 cores. 28, é um livro com 400 e poucas páginas, né? Então, os 2 livros você pode adquirir clicando aí
nos links que aparecem aí. Tá certo? Um abraço quântico.